Bom, vamos começar então a primeira aula gravada de Direito Administrativo desse semestre. E a gente vai começar por aquela pergunta que eu fiz na semana passada sobre o Código de Direito Administrativo. Perguntei se vocês tinham comprado um código. Só eu que acho graça nessa, entre aspas, pegadinha, né? Porque o pessoal sempre fica me olhando com uma cara que está perguntando novamente uma bobagem dessa. Não existe um código, tá? Nós não temos o direito administrativo como codificado, e em aulas, né, em que a gente discute presencialmente, eu sempre posso perguntar para os alunos elaborarem assim, o que é favorável, por que é bom ter um código e por que eventualmente pode ser prejudicial ter um código. Acho que é muito mais difícil falar dos problemas em ter um código, porque os pontos favoráveis são muito claros, né? A gente tem um código, a gente tem um livro, uma compilação dos principais artigos, a gente tem uma sistematização de direito, coisa que não ocorre no direito administrativo. O que significa que o direito administrativo ele não é sistematizado, ou que não tem uma hierarquia de normas, que não tem uma estrutura? Não, não significa. Mas é uma estrutura mais fluida e mais difícil de compreender, exatamente por causa dessa inexistência. Não tem alguém que nos diz como é. Tem que compreender o sistema a partir da doutrina, a partir da leitura da legislação e principalmente a partir da norma maior, que é a Constituição. Então, o que a doutrina aponta como pontos favoráveis à codificação? Primeiro, é que existe um estado de inferioridade científica decorrente da falta de um código. É muito mais difícil estudar de forma sistematizada quando nós não temos um sistema, né? Quando nós não temos um código, quando nós não temos uma codificação. Existe uma ausência de clareza das normas, então, realmente, que normas são aplicáveis a cada caso concreto. Eu vou ter que analisar se eu estou no município, se eu estou no estado, se eu estou tratando de uma legislação estadual, se é competência do estado, se é competência do município, se é competência da União, para dizer qual é a norma aplicável. Nós vamos ter algumas regras gerais, os princípios, né, que se aplicam a todos os entes, os poderes, que são comuns à administração pública, mas a regra aplicável ao caso concreto ela vai variar. Necessidade de tornar as normas mais conhecidas, diminuindo o arbítrio, que é um outro problema. Quem trabalha com direito público, com direito administrativo, sabe o quão difícil é compreender muitas vezes a legislação local, né, do município, do estado. Quando a gente muda, eu sempre comento, quando eu mudei de estado, eu morava no Rio Grande do Sul, aí quando eu vim para cá, eu tive que analisar a legislação daqui, tive que olhar a Constituição estadual para saber as normas aplicáveis. Isso gera, muitas vezes, gera a possibilidade do arbítrio, até porque existem competências que são localizadas, que são municipais. Então, o município pode criar normas arbitrárias, por exemplo, ou impossibilitar que o cidadão tenha conhecimento dessa norma, porque cada ente tem competência administrativa para legislar. Quais pontos seriam contrários, então, à codificação? Como a gente vai ver, existe uma formação recente do direito administrativo, 2 séculos e meio, 3 séculos, isso é recente. Isso é pouco tempo para a gente ter um sistema, né, para ter uma consolidação. Então, se pensar em direito civil, nós temos direito romano como base. Direito administrativo não tem essa base. Significa que não existiam normas de organização administrativa desde que as cidades, por exemplo, foram criadas? Existiam, mas a estrutura como nós temos hoje é muito recente. Dificuldade de codificar direito público, em geral, isso também é apontado pela doutrina como uma característica, um ponto contrário à codificação. Apesar de que existem normas, existem códigos de direito público, nós temos, por exemplo, o Código Tributário Nacional. Claro que, além do Código Tributário, existem inúmeras normas complementares, né? Inúmeras, centenas. Mutabilidade excessiva da legislação administrativa, isso é um fato. Eu sempre comento também em aula que muitas vezes nós estudamos um conteúdo num semestre e quando a gente vai passar para o próximo semestre, eu
já mudou, a legislação já está diferente. E também a forma federativa de organização do Estado brasileiro. Bom, nós temos competências administrativas em todos os entes da federação. Então, cada ente vai se organizar de acordo com a sua necessidade, com a estrutura do seu município, com a estrutura do seu estado, e isso muda. Nós temos um município como São Paulo, por exemplo, capital, e nós temos um município no interior de Santa Catarina. Nós não podemos imaginar que se apliquem ou que se devam aplicar as mesmas regras e as mesmas estruturas dentro desses dois municípios tão diferentes. Por isso, também, esse é um dos motivos, dos pontos contrários a uma codificação. Não significa que em algum momento não vai ser criada um código. Tem regras que são gerais e que são aplicáveis a todos os entes, ou que são replicadas nos entes. Por exemplo, a lei que trata do processo administrativo, que está ali embaixo, a Lei 9784, é uma lei que acaba sendo aplicada no Estado de Santa Catarina, nós aplicamos essa lei. É uma lei federal, mas que é utilizada de forma subsidiária aqui no Estado de Santa Catarina. Se o Estado quiser criar uma lei diferente, ele pode. Tá? Existem estados que têm. São Paulo tem lei que regula o processo administrativo. Aí não se aplica a 9784. Mas tem algumas outras leis gerais, normas sobre licitações e contratos, os estatutos de servidores, a lei de concessões e permissões de serviço público. Algumas dessas normas nós vamos trabalhar agora nesse semestre. Bom, eu já falei para vocês também o quão difícil é definir o que é direito administrativo. Mas existem algumas definições doutrinárias. Celso Bandeira de Mello fala, por exemplo, que é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como as pessoas e os órgãos que as exercem. Tá? Vai disciplinar as pessoas, ou seja, os servidores públicos, os órgãos, as instituições, as pessoas jurídicas que vão exercer as atividades administrativas, que vão tratar da organização do Estado. Ele, Lopes Meirelles, falava que era o conjunto harmônico de princípios jurídicos. Já começa com um problema nessa definição aqui, né? Conjunto harmônico de princípios. Os princípios são harmônicos, isso é um ideal, né? Que os princípios sejam efetivamente harmônicos e convivam num sistema ideal. Na prática, nós sabemos que, eventualmente, eles entram em conflito, né, em casos concretos. Mas, em teoria, é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Quais são os fins desejados pelo Estado? Estou olhando para fora, porque parece que está vindo um temporal ali. Quem a gente consegue me dizer quais são os fins desejados pelo Estado? Interesse público. Nós vamos tratar mais à frente o que é interesse público. Isso também é difícil de definição. Eu também não posso ficar nessa circularidade. É interesse do Estado, que é interesse público, que é interesse público, é interesse do Estado. Eu acabo não definindo. Fins desejados pelo Estado é de difícil definição. Preceitos que norteiam a estrutura e o funcionamento da administração pública. Bom, aqui a gente entra numa definição mais prática. É a estrutura e o funcionamento do Estado, da administração pública, da máquina pública, da burocracia estatal. Então, são os preceitos, são as regras, são os princípios que vão orientar, que vão nortear a estrutura e o funcionamento da administração pública. É uma definição mais simples, né? Integra-se sempre, e obviamente, ao quadro social, econômico, político e institucional do país. Eu não posso pensar o direito administrativo isolado da política, isolado da economia e do quadro institucional. Quais são as instituições que comandam o país? Nós temos diversas instituições que são centros de poder no país. Então, o direito administrativo ele é criado para regulamentar essas instituições e é criado por essas instituições também. Só pensar, por exemplo, a Receita Federal. Se você entrar no site da Receita, vai ver a quantidade de normas que tem, de atos administrativos que tem lá. Eu falei do Código Tributário Nacional, nós temos um código, mas vai ver como é que funciona o imposto de renda, o regulamento do imposto de renda. É um regulamento gigante, está lá no site da Receita, e são atos administrativos. Então, as instituições são regulamentadas e regulamentam também, elas criam normas também. Bom, eu vou falar do surgimento do direito administrativo, mas vamos começar pelo
pelo presente. Qual é o quadro atual? No início do século XX, eu faço questão de enfatizar, não é atual, não é século XX, terceira década, nós estamos na terceira década já, né, do século XX, 21, perdão. Porque isso é muito tempo, terceira década do século XXI, nós não estamos mais no início do século XXI, que é quando a doutrina, né, falava do direito administrativo moderno. Mas o que são as constituições modernas? Nós temos, as constituições prevêem educação, saúde, previdência, meio ambiente, lazer, né? Nós temos direito a lazer, mesmo que no meio de uma pandemia, por exemplo, nós não temos direito a fazer certas coisas, o Estado pode limitar esses direitos constitucionais, mesmo que eles não tenham ainda nem sido concedidos à totalidade da população. As constituições têm uma valorização dos direitos fundamentais, direito à vida, direito à locomoção, novamente, né, pode ser limitado, manifestação do pensamento, as pessoas podem manifestar livremente o pensamento, podem dizer que de forma respeitosa, né, sem agredir, sem atacar as outras pessoas. Então, a liberdade de pensamento é um valor presente nas constituições modernas. Direitos políticos. Quais são os direitos políticos? Direitos de votar e ser votado. Existência de uma enorme rede de entes estatais, sindicatos, ordens profissionais, associações de todo tipo. Eu posso criar uma associação profissional, eu posso participar de um sindicato, eu, como advogado, participo de uma ordem profissional, a Ordem dos Advogados, e o Estado figura como um centralizador político dessas instituições. Então, essas instituições são criadas com autorização do Estado, com participação do Estado, recebendo, inclusive, poderes do Estado. A OAB tem poder de polícia, tem poderes que são concedidos pelo Estado. Ela regulamenta uma profissão, ela pune advogados, por exemplo, ela cobra anuidade dos advogados, ela que regulamenta, ela que proíbe, que permite que as pessoas trabalhem com essa profissão. No âmbito econômico externo, e aqui entra bem claro por que eu falo no início do século XXI, estados abertos comercialmente, reduzidas as barreiras alfandegárias e formação de blocos econômicos. Isso aqui é bem final do século XX, início do século XXI, formação de blocos econômicos. A gente tem a União Europeia, tem o Mercosul. Hoje, terceira década do século XXI, a gente tem uma situação de instabilidade. O nosso bloco tem uma atuação mínima, né? Ele, de certa forma, está estagnado. A União Europeia vem sendo questionada. Nós tivemos recentemente, né, que ainda está no processo de saída da Inglaterra. Tem países se fechando em movimentos nacionalistas, em si mesmados, né, fechados em si mesmo. Então, início do século XXI era uma ideia, né, principalmente nesse âmbito econômico externo. Essas ideias agora vêm sendo questionadas. Do plano econômico interno, o Estado realiza a direção do sistema econômico. E o Estado vai realizar a direção do sistema econômico, seja sendo proprietário de empresas, seja vendendo empresas, seja regulamentando o mercado. Tá? Ele não precisa ser proprietário dos meios, né, de produção das grandes empresas, mas ele pode regulamentar fortemente a economia. E ele pode intervir diretamente na economia, por exemplo, no sistema bancário no Brasil, controla os principais bancos. Então, são formas de intervenção. No âmbito social, o Estado contemporâneo atua buscando eliminação ou redução de desigualdades socioeconômicas. Também isso é uma previsão das constituições modernas, né? Não quer dizer que o Estado atue sempre assim. Isso também é uma decisão política, uma decisão de caráter político. Vai depender de quem está governando, da ênfase que vai ser dada a isso. Mas a Constituição prevê essa redução as constituições, né, não estou falando só do Brasil, mas prevêem a redução das desigualdades socioeconômicas como regra. Bom, no nosso Estado, especificamente, o que a nossa Constituição prevê? República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Um Estado democrático, um governo do povo para o povo. Pergunta: será que um regime democrático é capaz de gerar o bem comum, o bem da maioria e o bem de todos?
é assim que funciona uma democracia. Realmente também eu dou um tempo para os alunos refletirem sobre isso. Só um exemplo desanimador, né? Dei uma pesquisada no teorema da impossibilidade de Arrow. É um teorema matemático que ele diz que um regime democrático é incapaz de satisfazer as vontades individuais e que a soma das racionalidades individuais não vai produzir uma racionalidade coletiva. Então, a soma das vontades individuais não vai produzir o bem comum. Ele demonstra, basicamente, matematicamente, as imperfeições de um sistema de votação para determinar um arranjo de preferências individuais ordenadas em um agregado social. Então, ele fala das dificuldades das votações para alcançar um resultado positivo para a coletividade. Fala dos lobbies, né, da formação de grupos para atingir alguns objetivos. Quem é organizado em grandes grupos alcança seus resultados melhor. Algo que é um pouco senso comum, todo mundo percebe isso, mas isso ele prova matematicamente que acontece. E aí nós entramos num paradoxo da democracia, a questão do conflito entre a burocracia e a eficiência. Eu já falei para vocês em aula, né, conversando com vocês, sobre a importância da burocracia. E eu tive uma aluna que falou um dia que eu adoro burocracia. Eu não adoro burocracia, mas ela garante algumas coisas. Ela garante isonomia, garante imparcialidade, garante que eu consiga atingir os resultados que eu quero se eu cumprir ao regramento imposto pelo Estado. Claro que isso não significa que eu concorde com a burocracia burra, ou com a burocracia que não é organizada de forma a ser eficiente. Então, acaba ocorrendo efetivamente um conflito entre burocracia, que desacelera os processos democráticos, com a eficiência, que também seria essencial para um Estado democrático. Né? Inclusive, está previsto lá no artigo 37 da Constituição, a eficiência, um princípio da administração pública, mas também a legalidade. Burocracia está ligado à legalidade. Né? É sempre importante lembrar disso. Bom, como é que funciona uma democracia? Ou quando é que a gente diz que um Estado é democrático? O Brasil é um Estado democrático? Nós vivemos numa democracia? Eu diria, sem sombra de dúvidas, que sim, nós vivemos numa democracia. O questionamento talvez seja o quão profunda consegue ser a democracia no Brasil, e não só no Brasil, tá? Para não parecer que eu estou falando com aquele discurso rasteiro de dizer que o Brasil é pior que outros países. Isso é uma característica comum nas democracias, passar por níveis de aprofundamento. Mas o que é uma democracia direta? A necessidade de participação ativa do cidadão para a construção do espaço democrático. E aí eu sempre questiono também vocês, os alunos, sobre o quanto vocês participam no espaço democrático. Vocês votam? Votam para quê? Vocês votam para síndico? Vocês participam de grupos que cuidam do condomínio de vocês? Vocês participam de grupos que cuidam da rua de vocês, do bairro de vocês, do distrito? Vocês já se candidataram a alguma coisa? Não precisa ser grandes coisas, tá? Pode ser o conselho do condomínio, pode ser a síndico do prédio, enfim. Participação democrática não é simplesmente votar e ser votado. Isso é um passo, esse é o primeiro passo, ele é essencial para dizer que existe uma democracia. Mas ele não é o único passo. A gente pode ter democracias rasas, a gente pode ter democracias profundas. Tem uma autora americana, ela faleceu, que fala sobre democracia profunda, sobre aprofundamento da democracia, a Iris Marion Young. O que ela dizia sobre democracia? Primeiro, que não é uma questão de tudo ou nada. O que quer dizer que não é tudo ou nada? Mas nós não temos uma democracia profunda, logo nós não temos democracia. Não. Se nós temos um sistema mínimo em que é possível votar e ser votado, nós temos um Estado democrático. Então nós podemos ter uma democracia superficial.
E o que ela entende que precisa acontecer? O que acontece, na verdade? Na maior parte dos países, uma democracia de plebiscito. Alguns candidatos vão levantar algumas poucas bandeiras e nós vamos auxiliar eles sem saber efetivamente o que ele defende, sem discutir a fundo todos os pontos necessários. E isso é absolutamente comum, e racional fazer, porque para que nós vamos gastar energia se o nosso voto, individualmente falando, tem tão pouca importância no montante de votos? A gente vai gastar muito mais tempo pensando, por exemplo, em qual é o carro que a gente vai comprar, qual é o preço da gasolina, em qual posto a gente vai abastecer, em qual supermercado a gente vai ir amanhã, se a gente vai comprar online ou se a gente vai pegar uma fila. As decisões que nos são mais próximas, nós gastamos muito mais energia. Dificilmente a gente se lembra em quem a gente votou para deputado, para senador, o que esse senador está fazendo hoje, se foi eleito. É muito difícil haver esse acompanhamento porque nós temos poucos resultados práticos e diretos no nosso dia a dia ao fazer isso. Então não é culpabilizar ninguém por não fazer isso. Mas o que é possível fazer, né? O que torna legítima uma decisão democrática? Segundo a autora, ela diz que a legitimidade de uma decisão democrática vai depender do grau de inclusão daqueles afetados e na possibilidade destes afetarem os resultados. Por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quem é que deve ser ouvido numa relação dessas? Quem é que vai ser afetado diretamente por uma escolha dessas? A sociedade como um todo ou as pessoas que estão casando? Eu diria que, primeiramente e majoritariamente, as pessoas que estão casando. Então, essas pessoas precisam ser ouvidas sobre o que elas acham sobre uma legislação que permita que elas casem. Reflexamente, eu poderia dizer que outras pessoas são atingidas. A previdência é atingida, as famílias são atingidas porque elas perdem eventualmente um direito à herança, mas isso é reflexo. Isso a mesma coisa que acontece quando pessoas de sexos diferentes casam. Não existe uma distinção. Então, demarcação de terras indígenas, quem é que tem que ser ouvido? Bom, demarcação de terras indígenas, os indígenas. Quem mais? Eventualmente, os ruralistas, que ocupam as terras que são consideradas ou que os índios estão reivindicando. Então, não é um discurso para dizer que exclusivamente uma minoria tem que ser ouvida, mas que sim, as minorias têm que ser ouvidas. Minorias no sentido de quem é mais fraco, não de quem existe em um número menor. Então, com esses exemplos mesmo que eu coloquei aqui, lembrar sempre que o voto é apenas uma etapa da democracia, uma condição mínima, que uma democracia ampla e profunda pressupõe sempre observância de diferenças sociais. Então, as pessoas que têm diferente poder social, poder econômico, têm que ser ouvidas de forma diferente. Representação de classe, representação dos grupos atingidos, tá? Possibilidade de ter organização civil para representar uma classe, para representar os interesses de um grupo. E aí ela coloca uma outra questão que já é bem mais ampla, bem mais profunda e pressupõe um desenvolvimento mais amplo da democracia, que é a discussão sobre as fronteiras da jurisdição política. Afinal, o que torna alguém cidadão do país? A pessoa nascer aqui, a pessoa vir para cá. Quem merece proteção? As pessoas que moram aqui nesse país ou qualquer pessoa que venha para cá? Isso tem acontecido em países, principalmente na Europa, né? Pessoas, refugiados que chegam e que requerem proteção do Estado. E pressupõe que se eu estou indo para uma democracia, eu vou ser protegido por essa democracia. Se eu estou fugindo de um regime que não é democrático ou que é pouco democrático, eu vou ter uma proteção de um Estado que tem uma democracia profunda. E é o que acontece muitas vezes. Só vocês verem o que acontece com a Alemanha, que vem recebendo refugiados e não consegue dizer que não pode receber, porque eles têm uma democracia profunda. Bom, eu falei Estado Social e Democrático de Direito, vocês devem lembrar mais.
quando é que a gente diz que a gente tem um Estado social? A expressão não consta expressamente na Constituição, mas quando é que a gente diz que a gente tem esse Estado social? Basicamente, quando a gente tem uma generalização dos instrumentos e ações públicas de segurança e bem-estar social. A preocupação também vai se refletir na atividade da administração e nos institutos do direito administrativo, e a administração vai passar a ter funções de assistência e integração social e cumprimento essas exigências de justiça e direitos sociais que estão declarados na Constituição. Como é que a gente chegou nesse Estado social e democrático de direito? Que, inclusive, já vem sendo remodelado, né? Bom, a gente começa, não que a gente comece, mas eu vou começar aqui o recorte, porque a gente não vai aprofundar muito a parte histórica. Como é que a gente passa de um Estado patrimonialista para um Estado de direito? Um Estado patrimonialista, as rendas provenientes vêm do patrimônio e do príncipe. Existe uma confusão entre o patrimônio, principalmente ali até os fins do século XVIII, início do século XIX, e quem é que tinha liberdade neste Estado patrimonialista? Quem tem patrimônio. Então, a liberdade vai ser fracionada entre realeza, senhorio e clero. E quem começa a ganhar dinheiro depois? Que outro sistema começa a surgir de forma meio que independente disso? E pensem, quem tem dinheiro quer ter poder, quer ter liberdade, quer poder escolher o que vai fazer. Não só com a sua vida, mas em relação, afetando a vida dos outros também. Na segunda metade do século XIX, começa a surgir a ideia do Estado de Direito. O imposto, ele se modifica. Pensem, o que é o imposto que era pago para a realeza, para o senhorio e para o clero? É uma contraprestação do que, exatamente? No máximo de uma proteção, de uma utilização de uma terra. Agora, quando eu tenho um Estado de Direito, quando eu tenho essa figura do Estado, não um senhor feudal, não um rei, não uma pessoa lá, mas uma figura do Estado para quem eu pago impostos, esse Estado tem que me dar uma contraprestação. Ele tem que fazer alguma coisa. E aqui que surge a ideia, começa a surgir a ideia de serviço público. Veja, século XIX. Quando começa a surgir a ideia de serviço público, eu começo a precisar regulamentar isso, né? Dizer como é que vai funcionar. Então, a partir do momento que se muda a configuração dos impostos, eu posso passar a exigir uma contraprestação. E aí, a gente tem um Estado que se chama Estado de Direito, não é um Estado social, democrático, mas é um Estado de Direito. O que é um Estado de Direito? Em que a lei impera. Não existe mais uma pessoa que impera, existe a lei, o império da lei. Então, os próprios governantes estão sujeitos à legislação, estão sujeitos à lei. Ninguém está mais acima da lei. A lei governa a todos. E aí, esse princípio da legalidade, ele surge junto com o liberalismo, né? Também por influência da burguesia. E no liberalismo substitui a razão de Estado de Maquiavel, que é a razão de Estado de Maquiavel. Maquiavel dizia que era possível fazer qualquer coisa, o rei, o príncipe, podia fazer qualquer coisa para manter o Estado, para manter o poder. Agora, esse príncipe não pode mais fazer qualquer coisa para se manter no poder. Ele está sujeito à lei também. Então, ele não está mais acima da lei. Então, o poder financeiro se transforma num poder legislativo. Quem é que tem o poder? Quem cria as leis? Quem controla quem cria as leis. Se vocês pensarem atualmente, quem é que controla? Bom, quem cria as leis? Poderia até se dizer que hoje em dia quem controla é o judiciário, mas se nós pensarmos em termos dos três poderes, quem controla quem dá a última palavra é o judiciário. Mas, na realidade, é quem cria as leis, porque o judiciário, em tese, deveria simplesmente fazer cumprir as leis. Bom, a gente tem uma passagem aqui do Estado absolutista para um Estado liberal ou abstencionista, e no século XX a gente tem um crescimento do Estado e da máquina administrativa, principalmente
depois da Segunda Guerra Mundial. Aí surge a ideia de Estado Social. Quando começa a surgir essa ideia de Estado Social, começam a se criar diversos mecanismos de proteção do cidadão. E se percebe que a gente não pode mais depender de um Estado exclusivamente de direito, né? O Estado de Direito levou a consequências terríveis, inclusive na Alemanha. Só que isso gera algumas consequências também negativas, porque se cresce a máquina administrativa, cresce e aumenta a burocracia, aumenta a complexidade do Estado e diminui a eficiência do Estado para entregar. Então, aqui, efetivamente, surge essa ideia de um Estado grande, de um Estado burocrático. O que vocês considerariam que seria interessante para diminuir a ineficiência do Estado? Aqui eu coloco uma relação que a Medawar traz no seu livro Direito Administrativo Moderno, lá na bibliografia. Enfim, depois quando a gente conversar eu vou ver o que vocês acham sobre isso, mas ela coloca que deveriam existir menos graus hierárquicos. A pior coisa que tem quando a gente depende de alguma coisa na administração é chegar para ser atendido por alguém, essa pessoa nos passar, não, meu superior é que decide sobre isso, quando chega o superior, não, não sou eu, é o fulano, não sou eu, sou o ciclano. É o poder descentralizado. Só que isso tem um lado positivo também, né? Ninguém reúne todo o poder e toma todas as decisões. Mas, enfim, certamente se pressupõe que se alguém tivesse mais autonomia, se as pessoas, se os servidores tivessem mais autonomia, eles teriam mais agilidade. Então, mais poder individual para o servidor. Desconcentração, centralização do poder. Aqui a gente vai tratar desses conceitos de desconcentração e descentralização, que, de certa forma, quase contrasta com a ideia de menos graus hierárquicos, porque desconcentrar e descentralizar é criar estruturas diferentes, aumentar, ramificar as estruturas, é criar outras pessoas jurídicas ou, dentro da mesma pessoa jurídica, criar divisão de órgãos. Eliminação de superposição de órgãos com atribuições semelhantes. Eu concordo plenamente. Quando a gente tem diferentes órgãos que tratam da mesma coisa e quando o cidadão precisa de um atendimento, ele não sabe a quem recorrer. Qual é o órgão ambiental, de proteção ambiental? Tem o IBAMA, tem a FORAM, tem a Fátima, que agora não é mais Fátima, é IMA. Quem é o responsável por emitir as certidões, as autorizações para construção? Quem é que regulamenta o quê? Eu posso ser multado por qualquer coisa. Então, diferentes órgãos com atribuições muito próximas. Redução dos CCs, que é apontado, talvez alguns alunos não gostem disso, porque alguns talvez estejam nesses cargos, mas é apontado pela doutrina como uma possibilidade de ineficiência, de corrupção também. Aplicação rigorosa de exigência de concurso para investidura, né? Em cargo, não em concurso. Regulamentação da avaliação de servidores estáveis, isso aqui tem projetos de lei para regulamentar, eles são bem morosos, estão bem difíceis de andar. Controle de resultados de gestão e de retrabalho, que entra, na verdade, ali na avaliação dos servidores estáveis. São algumas ideias, e eu vou conversar depois com vocês sobre o que vocês acham que pode ser incluído para aumentar ou para melhorar a eficiência do Estado. Certo? Continuamos na próxima.